que se assentasse aqui à mesa junto com a gente. Para fazer a sua saudação inicial, então, eu passo a palavra ao presidente da Câmara Municipal, o vereador pastor Carlos Evaristo da Silva. Obrigado, vereador Mauro. Bom dia. Muito bom receber essa audiência pública da educação. Ela sempre traz um crescimento muito grande para nós e é importante as informações que nós temos, porque eu sou um apaixonado pela educação no Mogi, né? Eu gosto muito do modelo, da forma que nós conduzimos, da qualidade que nós temos na educação do Mogi das Cruzes. Eu deixo aqui sempre os parabéns à secretária Juliana, em nome dela, a todos os profissionais que há anos vêm desenvolvendo um bom trabalho na cidade, né? E como dizia o ex-prefeito Bertaioli, ninguém faz nada sozinho, então que essa equipe é que faz as coisas acontecerem. E essa é como se fosse uma pirâmide, né? As pessoas que vão também lá na ponta trabalhando e desenvolvendo a boa educação que Mogi das Cruzes tem no ensino municipal. Se destacar o ensino municipal, e nós sabemos que nós estamos bem adiante em qualidade. Então fica aí o nosso agradecimento, parabenizar o vereador Mauro, que há anos já é presidente da educação, ele só não é presidente da Comissão de Educação, quando ele é presidente da Câmara, né? Então ele é sempre presidente, e o trabalho maravilhoso. Ele foi o autor da lei, né, que criou a audiência pública de educação, e isso tem contribuído muito para a cidade e para a informação da casa. Quando nós temos as informações, fica fácil de debater com qualquer crítica, fica fácil de informar o plenário, de informar a população de Mogi das Cruzes. Esta audiência pública está sendo gravada para ser transmitida pela TV Câmara, e isso é informação para a população da cidade de Mogi das Cruzes. Ontem, vereador Mauro, meia-noite, eu estava ligando para a equipe, que eu me lembrei, será que está tudo certo para a TV estar lá? E a Rosângela, acordei a Rosângela, e ela disse, não, já está tudo certo, presidente, amanhã a equipe de televisão estará lá. Então fica aqui o meu agradecimento. Eu não posso ficar, normal, porque eu tenho alguns atendimentos para fazer no gabinete da presidência, e eu quero agradecer muito e dizer sempre da prontidão, e a casa está à disposição da nossa Secretaria de Educação, de todos os profissionais, para que possam utilizar naquilo que for necessário. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe a todos vocês e dê uma audiência muito produtiva aqui. Eu vou levar para que possa estar estudando. Obrigado, pastor. Quero franquear também a palavra aos membros, antes da comissão, o vereador Marcos Furlan, para fazer a sua saudação. Muito bom dia a todos, a todas. Mais uma vez estamos aqui para ouvir, debater e conversar sobre a educação de Mogi. E quero aqui parabenizar o vereador Mauro Araújo por trazer essa lei aqui para casa já há algum tempo. E esse tipo de audiência traz transparência ao trato do nosso serviço, do nosso dinheiro público. E é muito bom sempre a gente estar podendo transparecer, podendo debater, podendo conversar com a nossa secretária, saber do trabalho que está sendo desenvolvido em Mogi. Quando eu falo educação, não é só um tipo de trabalho, são diversos trabalhos. E parabenizar todos vocês, toda a equipe da Secretaria de Educação, a secretária, e vamos ouvir, vamos conversar, vamos debater, vamos sugerir algumas situações aqui hoje e todas as vezes que houver essa audiência pública. Obrigado. Obrigado, vereador Furlan. Então, para também fazer a sua saudação inicial, o vereador Caio Cunha. Bom dia a todas e todos. Bom dia. Muito bom dia. Quero registrar aqui também, com alegria, a presença do nosso amigo vereador Edson Santos. Não sei se o vereador Edson
Dr. Pérez também está aí. Eu vi também já a assessoria do vereador Farofa aí presente também. Vamos ao que interessa, né? Conhecimento dos números. Vou passar a palavra para a secretária Juliana, para ela fazer a sua saudação e, de imediato, já passar para a apresentação dos números. Lembrando que o modelo que a gente está utilizando aqui, como a gente tem membros da sociedade civil aí, a secretária fala, os vereadores, se em algum momento tiver dúvidas de algum número apresentado, pode questionar a secretária nesse momento, conversar, solicitar algum esclarecimento um pouco mais específico. Esse período tem duração mais ou menos de 1 hora, e logo após a gente também franqueia a palavra para quem está aqui participando dessa audiência e queira perguntar alguma coisa à secretária. Então, depois dessa apresentação, da prestação de contas em si, depois nós temos a oportunidade, se alguém assim o desejar, querer participar, fazer algum questionamento. Só seguindo a ordem, para que a gente, por respeito e por fórmula a gente já assumida, já combinada com a secretária, então a gente faz desse jeito. Os vereadores, a qualquer momento que precisarem, acharem, não só os membros da comissão, o vereador Edson, se tiver alguma dúvida, o vereador Péricles, fiquem à vontade para participar. Dito isso, eu acho que vou convidar meus pares para a gente descer, tomar lugares aqui nas cadeiras da frente, e passo de já. Seja bem-vinda, secretária, a palavra está com Vossa Excelência. Bom dia. Bom dia, Mauro. Vereador, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Caio Cunha, muito obrigada pela oportunidade. Vereador Furlan, muito obrigada. Edson, muito obrigada. Eu vi o doutor Péricles aqui também, deve estar lá no fundo, muito obrigada. A todos os assessores que estão hoje aqui. E agradecer à equipe, a membros da sociedade civil que eu estou vendo presentes aqui, professores, diretores de escola, muito obrigada por estarem aqui conosco. Esse é sempre um momento muito importante, porque a gente retoma aquilo que foi feito. Então, nós estamos falando do segundo quadrimestre de 2017, não são nossas ações mais atuais, mas repercutiram naquilo que nós desenvolvemos, principalmente agora no mês de outubro, que foi um mês intitulado como Outubro da Educação. Eu vou pedir para a Kelly tirar um pouquinho a tela, e, a exemplo do que a gente fez na outra apresentação, a gente já vai relembrar juntos aqui algumas coisas que a imprensa nos noticiou. Tivemos a primeira ação em maio, né? Tempo firme, bom para a festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, que começa hoje, e a criançada da rede municipal se deu muito bem. Muito bem mesmo. É que para falar sobre o assunto de um jeito mais agradável, o método escolhido foi a culinária. A merenda do dia foi afogado, prato típico da festa. Desse jeito, aprender fica mais gostoso, né? Deu para perceber que não faltou atenção deles na aula especial sobre a festa do Divino. Eu aprendi que a festa do Divino é a festa que demonstra o símbolo de gratidão do passarinho divino também. O que importa é ficar junto da família. No dia de abertura da festa, professores e a diretoria da escola da Vila Suíça, em Mogi das Cruzes, se prepararam para falar da importância de uma tradição que tem mais de 4 séculos na cidade. É importante a escola abordar esse tema, né? Por mais que pareça delicado, né? Porque envolve aí questões religiosas, e sabemos que a escola tem que tratar desse assunto com bastante clareza, né? Respeitando, né, as diversas manifestações religiosas do povo. Os alunos gostaram do tema, afinal, muitos não deixam de participar. Quando eu vou com os meus pais, eu quero comprar tudo que tem lá, porque é muito legal a festa do Divino. Tem show de música, tem brinquedos,
para brincar no parquinho. É muito legal. Diversão não falta e comida boa também. Qual é o prato típico da Festa do Divino? O afogado. E falando no afogado, a professora levou a receita com todos os ingredientes e tirou a curiosidade de quem ainda não sabia o porquê do nome. Tem esse nome afogado por causa das batatas, a carne boiando na água. E aí foi uma tradição feita lá no século XVI, se eu não me engano, que foi trazido e foi passado, né, de povo, de pai para filho. É uma tradição realmente da nossa região. O aviso na cozinha confirmou que logo mais o assunto da sala de aula seria o prato do dia. Legumes cortados, muita carne na panela. O trabalho começou cedo por aqui. Nós chegamos às 6h30, todos nós chegamos mais cedo para começar a preparar assim com mais calma, para ficar tudo tranquilo. Para também entrar no clima da festa, nessa outra escola em Jundiapeba, os alunos pintaram desenhos dos ingredientes do afogado. As crianças ainda puderam ver bem de pertinho tudo o que vai no prato. Para ver a forma, tocar, para despertar todos esses estímulos e poder a criança participar de uma certa forma e conhecer do que elas se alimentam, trazendo a cultura e apresentando um pouquinho do que é a Festa do Divino de Mogi das Cruzes. Enquanto os alunos aprendiam, na cozinha já estava tudo pronto. Um afogado que dava gosto de ver. Dentro do Plano Nacional de Alimentação Escolar, é previsto um trabalho diferenciado com a questão cultural e tradicional. E o afogado, de fato, é dentro do município o prato mais tradicional. Então nós fizemos questão de incorporá-lo à merenda de Mogi. O afogado foi servido com farinha e o arroz que as crianças adoram. Você raspou todo o prato. Você vai querer mais? O que você achou desse afogado? Gostoso. Gostoso. Com essa aprovação dos alunos, missão cumprida para Maria. Amor e carinho. Só isso, é suficiente. Estavam limpando o prato, mais de 200. Então, esse foi um exemplo. Quando a gente retomou a questão do afogado nas escolas, com apoio do CAI, né, do Conselho de Alimentação Escolar e do DAI, nós também retomamos conteúdos da própria escola, conteúdos programáticos. Quando você fala de Mogi, as tradições de Mogi, as questões culturais e históricas. Além disso, nós também tivemos toda uma questão de aproveitamento desse tipo de texto, que é a receita, como forma de utilização para alfabetização, para expressão escrita, enfim. Então, todas as ações elas são programadas, mas com foco específico, desenvolvido pela escola. Nós pudemos ver na reportagem uma escola municipal e uma escola subvencionada, porque também é aquilo que a gente vem tratando já desde o começo do ano. Tratar igualmente. Então, se o afogado é servido na escola municipal, também assim o será na subvencionada. Tá bom? Tem mais uma? Acho que por ordem cronológica, não sei qual que é. Esse foi antes, inclusive, do afogado, que é a visita que nós fizemos até o campo. O Programa Nacional de Alimentação Escolar prevê que 30% do valor total gasto com a merenda sejam usados com a compra de produtos pela chamada agricultura familiar, que são os pequenos produtores. Uma missão que não é muito difícil aqui no Alto Tietê, afinal de contas, esse tipo de agricultura é o que nós mais temos por aqui, né, Dino? Exatamente. A Prefeitura de Mogi das Cruzes, esse ano, assinou um contrato para o fornecimento de produtos da agricultura familiar de quase R$1 milhão. O produto chega nas escolas com mais qualidade e o dinheiro ajuda o pequeno produtor aqui da região. Hoje, para celebrar a nova parceria, um grupo de merendeiras e funcionários de vários setores da Prefeitura foram até os canteiros da zona rural para conhecer todas as fases do processo, do plantio à embalagem das verduras e legumes. O mundo das verduras e legumes não é novidade para Dona Neuza. Há 20 anos, ela trabalha como merendeira na rede municipal de ensino de Mogi das Cruzes. Só que hoje foi dia de largar o avental e conhecer de perto de onde vêm os alimentos que vão parar na cozinha dela. A gente
está agora aqui no meio da plantação, você vê que é tudo natural, né? É uma coisa assim, uma alimentação que é mais orgânica, né? Não tem tanto agressividade, agrotóxico, essas coisas. Então a gente vê que a qualidade é melhor, né? Recebendo nas escolas também, a gente percebe que não está assim se desperdiçando muito, né? Por quê? Porque é uma verdura de boa qualidade. E não foi só ela não que conheceu de pertinho como funciona essa produção. Representantes de vários setores da prefeitura também participaram da visita. Pelo segundo ano seguido, uma parceria da administração pública com cooperativas de agricultores de Mogi das Cruzes leva para as escolas municipais alimentos produzidos na própria região. 46 produtores de Jundiapeba atuam no fornecimento da merenda escolar. Em 2017, vão ser cerca de 230 toneladas. A gente sabe que já tem a venda garantida, né? Então é mais fácil pra gente trabalha até mais animado, um do outro. E é nesse barracão que, antes de ir parar no prato da criançada, abobrinhas, a selga e todas as verduras são embaladas e saem daqui bem cedinho. Só esse caminhão foi abastecer 24 escolas de 3 bairros diferentes. Primeiro que uma criança bem alimentada, ela vai conseguir assimilar melhor os conteúdos, mas para além disso, nós temos também a questão da educação nutricional e alimentar, não é? Porque hoje o mundo vive de alimentos processados. E na escola o que a gente quer fazer é mostrar que o que é natural é bom, é saudável e vai fazer sempre melhor para a saúde da criança. Bom, e aí também faz parte do programa que a gente está desenvolvendo em todas as escolas, né? A respeito do Plano Nacional de Alimentação Escolar, que já exige a empregabilidade de 30% da verba em agricultura familiar, mas vocês viram algumas figuras conhecidas, Conceição, a Elisângela, que estava desfilando ali atrás da tia Neuza, né? Porque o objetivo foi esse mesmo, nós levamos as pessoas que também mexem apenas com papel, na Secretaria de Educação, muitas vezes, para conhecer de onde vem o alimento. E sempre que nós temos oportunidade, é isso que a gente vem fazendo. As pessoas precisam conhecer o processo como um todo, e não somente a parte que eles cumprem. Isso facilita o entendimento de algumas solicitações, principalmente aquelas que às vezes são faladas pela própria população e que a gente acaba desconhecendo. Tá? Então, o objetivo da visita também foi esse, que a gente pudesse ver melhor, conhecer e acompanhar melhor os processos, para entender quando um pai e uma mãe, ou quando a merendeira reclama, né, Elisângela, que a selga está muito grande, como que a gente faz, porque a gente precisa administrar esse problema também. E o último, bem rapidinho, Kelly, esse não é sobre alimentação escolar, é sobre a nossa classificação na Olimpíada. E agora, uma notícia daquelas que o Diário TV adora. A equipe Fugitarinhos, da Escola Municipal Fugitaro Nagal, de Mogi das Cruzes, ficou em primeiro lugar da etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica, realizada neste fim de semana em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. E essa turminha, que é pioneira em projetos de robótica na rede municipal, competiu pelo nível 1, que corresponde ao ensino fundamental do 1º ao 9º ano. E a gente vem acompanhando esses alunos já faz tempo. Essa conquista de agora se junta a outras que só fazem o projeto crescer. A escola, que fica no bairro do Cocoera, foi a primeira da rede municipal a ter aulas de robótica. De lá para cá, já foi premiada na 7ª edição do Prêmio Educadores Inovadores em 2012, um ano apenas depois da criação do núcleo. E em 2015, a Fugitaro Nagal foi finalista da etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica, que rendeu o melhor desempenho do estado de São Paulo entre as escolas públicas. Resultado, Mogi das Cruzes criou este ano sua própria Olimpíada de Robótica e hoje 5 escolas já têm programas de robótica. Na nossa última visita a Fugitaro Nagal, em julho desse ano, conhecemos esse robô que anda sozinho e foi planejado e construído por 4 alunos do 5º ano. Para o robô ganhar vida e autonomia, foram 4 meses de trabalho em sala de aula. A orientadora de informática da Fugitaro Nagal, que foi quem criou e desenvolveu o projeto, disse que o ganho para as crianças é muito grande e multidisciplinar.
não envolve só matemática, envolve também, né, a questão da construção, e no momento que eles estão construindo, ele tem que ter aquela noção de visão espacial e também um pouquinho de física. A gente percebe que o desenvolvimento desses alunos é muito grande, é bem satisfatório, porque a robótica ela desenvolve várias habilidades que auxiliam a criança até no desenvolvimento depois do conhecimento de outras disciplinas, como ciências, língua portuguesa. Então, as habilidades que eles desenvolvem no projeto auxiliam em todo o aprendizado das crianças. Bom, na verdade, essa foi a introdução daquilo que houve, que teve relevância nesse segundo quadrimestre e que balizaram muitas das nossas ações, inclusive agora no Outubro da Educação. Nós pudemos contar com a participação de alguns vereadores que acompanharam nossas atividades, inclusive a respeito da robótica. Nós fizemos a primeira Olimpíada Mogiana de Robótica e foi muito bacana. Eu acho que vem a somar, mas eu conto a história na próxima prestação de contas, né, vereador? Deixa para a próxima, né? Também tivemos em destaque nesse quadrimestre, em junho, os alunos da EM Antônio Pedro Ribeiro, da Moralogia, que receberam uma premiação, uma menção honrosa da NASA, porque o orientador de informática inscreveu as crianças num projeto que visava a modulação em 3D de uma agência espacial, né? Como é que isso funcionaria. E eles fizeram humildemente em papelão, tal, mas a NASA disse que realmente aquilo estava muito bom, inclusive pela idade das crianças. E o INPE ficou sabendo dessa premiação e resolveu, então, compartilhar do espaço para que, como forma de incentivo, as crianças conhecessem o que nós temos de mais avançado no Brasil em termos de como é que fala? Tecnologia aeroespacial, muito bem. Nós também tivemos, no dia 27 de agosto, a comemoração dos 30 anos da EMESP, Escola Municipal de Educação Especial. São 30 anos de trabalho árduo, um trabalho valioso e que muito nos honra. Outro dia fui inquirida se a EMESP ia acabar. Não tem como acabar, né? A EMESP ela traz toda a riqueza de estudos, né, de atuação do nosso magistério em educação inclusiva. Nós tivemos também, agora no Outubro da Educação, a segunda conferência internacional, que é organizada por uma ONG, mas que teve todo o apoio da Prefeitura para acontecer, e, portanto, dentre esse apoio, nós pudemos levar os nossos profissionais da educação inclusiva a participarem. E lá nós tivemos a visita do doutor, não me lembro o nome agora, Cláudia? Orlando, muito bem, obrigada. Orlando, de Cuba, e ele disse, Cuba é um centro de referência em educação, né, em todos os sentidos, mas principalmente porque há muito tempo eles não usam mais a denominação inclusiva. Então, em Cuba, todas as escolas são inclusivas por si, porque é uma filosofia de vida. Então, eles não têm uma escola de educação especial, mas eles têm lá a formação dos professores. E nós fomos muito elogiados, né? O doutor Orlando disse que Mogi está indo no caminho certo. Convidou a Cláudia para que estivesse em Cuba com ele em breve, né, para compartilhar outros momentos, outras experiências. Furlan acompanhou com a gente, né, Furlan? A gente acha que é muito bacana essa movimentação entre os poderes para que se conheça, para que se saiba o que está sendo feito. Mas, apesar de muitas vezes as pessoas acharem que nós estamos fazendo pouco, nós temos autoridades reconhecidas internacionalmente que nos dizem não é pouco em termos de Brasil, onde as políticas públicas são bastante escassas né? Mas Mogi vem fazendo a diferença. Eu tenho certeza que em breve nós vamos fazer muito mais. Tivemos também a retomada do Pequenos Músicos, primeiros acordes na escola no mês de maio. Então, nós temos 15 escolas que possuem o projeto. Essas 15 escolas tiveram a retomada do projeto em si. Eu me recordo que eu fui questionada do porquê a demora, e, na última audiência, eu expliquei que tudo isso se deu devido a um chamamento público que precisou acontecer, porque era uma exigência do Tribunal de Contas. Também houve quem duvidasse se ia retomar ou não. Retomamos.
E agora, no mês de setembro, nós conseguimos retomar também a Banda Sinfônica Jovem, final de agosto, começo de setembro. Tá? Eles já estão com a agenda lotada. Dentre eles, nós temos agora, dia 28 de novembro, uma participação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que foram chamados a participar do evento, já como uma banda profissional, né? Depois, algumas agendas aqui na casa mesmo e em outras cidades, Suzano, Arujá. Nós tivemos também, no mês de agosto, a segunda Conferência Municipal de Educação, a CONAI. Ela foi realizada nos dias 29, 30 e 31 de agosto, 3 dias, de forma que nós pudéssemos oportunizar a participação de representantes da comunidade como um todo. Né? Então, não somente o pessoal da educação, mas quem quisesse participar. Foi um evento aberto, foi um evento muito interessante. Teve a participação dos professores da rede estadual também, alguns professores da rede particular. Foi bastante significativa do ponto de vista do poder público. Tá? Então, muito interessante o que foi discutido. E, na verdade, o tema era a consolidação do Sistema Nacional de Educação e o Plano Nacional de Educação, monitoramento, avaliação e proposição. Isso a gente sabe que, junto com o Plano Nacional de Educação, ele já vem instituído, mas o fato é que nós estamos com sérias dificuldades com relação à incorporação do Plano Nacional, o que dirá do Sistema Nacional de Educação no país, dada a grave crise política e conflitos de vários interesses. Isso sem falar da questão do pré-sal, que nós tivemos um plano nacional e todo um sistema nacional de educação pensado em cima dos recursos do pré-sal, e até agora nem o pré-sal nós tivemos. Né? Então, isso é muito importante do ponto de vista de reflexão no que tange à educação. E, mais uma vez, mostrar o quanto Mogi desponta nesse cenário. Porque, enquanto está todo mundo chorando que não tem recurso, a gente continua mantendo os nossos serviços. Tá? Aqui são dados do Departamento de Planejamento. Então, foi no último dia letivo do mês de agosto, que foi retirado. Nós tínhamos, então, 45.657 alunos. É importante dizer que, desses, nós temos 21.504 em período integral. E depois, isso em maio, né? Desculpa. Aí, o último dado, 5.833 em agosto, com 21.633 em período integral. Tá? Número de servidores da secretaria, um total de 2.968 servidores. Né? Então, a gente brinca que a Secretaria de Educação ela tem mais da metade dos servidores da prefeitura, né? Sendo que desses 1.481 servidores são do quadro do magistério, então são os professores, coordenadores pedagógicos, vice-diretor, diretor supervisor, e 1.487 são servidores técnicos e de apoio. Então, nós estamos falando aqui dos orientadores de informática, dos auxiliares de apoio administrativo, auxiliares de serviços gerais, ADIs e por aí vai. Né? Aqui a movimentação de ingressos e saídas, tivemos 66, no quadro do magistério, 63 ingressos e 56 saídas. Essas saídas elas se dão, em sua grande maioria, pelas aposentadorias. Tá? Quadro técnico de apoio, 50 ingressos e 42 saídas. Total, 113 ingressos e 98 saídas. Vocês podem ver que, para a gente estabilizar a rede, nós estamos contratando mais do que efetivamente estão saindo. Tá? A redução real da rede foi de 15 servidores. Pois não, Mauro. Secretária, esse é um assunto que, ultimamente, ele tem sido recorrente nas nossas audiências. Até deixa eu levantar aqui, caso do pessoal da TV Câmara aqui, e essa audiência depois vai ficar sendo repassada durante todo o mês de novembro na TV Câmara, para a gente, o pessoal que está lá em casa, saber do que nós estamos discutindo. E essa redução, a questão do RH da Secretaria Municipal, a gente já falou em algumas audiências passadas aqui, registrar aqui a presença do vereador Otto Flores Rezende. Doutor vereador Otto, seja bem-vindo. Nós não encontramos uma nova rotina para conseguir... Porque nós já tínhamos um déficit. Se no segundo quadrimestre esse déficit aumentou em 15 funcionários... Quer dizer que nosso déficit ficou um pouco maior do que ele já era, que ele já existia, a gente tinha uma dificuldade. Queria que a secretária fizesse uma avaliação um pouco mais técnica dessa dificuldade
É relativo isso, vereador, porque, na verdade, a gente trabalha com números todos os dias. Amanhã o número não é mais o mesmo de hoje, e por aí vai, assim como não foi o de ontem. Na verdade, nós diminuímos muito as queixas com relação à falta de professor em sala de aula, que acho que era essa que os senhores eram mais procurados, e eu suponho que tenha diminuído bastante as reclamações. Nós adotamos um critério de contratação, tá, de professores, que é uma forma mais ágil de nós suprirmos as necessidades, para além também de termos a questão da economicidade nisso. Não é irregular, não é ilegal. Funciona da seguinte maneira: nós temos uma legislação na rede, que é o Estatuto do Magistério, e todas as resoluções e decretos que o acompanham. Portanto, nosso período de remoção para vagas livres, saldo remanescente, é sempre ao final do ano. Após o encerramento do ano, quando a gente tem o processo de remoção. Isso implica dizer que a gente está contratando pessoas para suprirem licenças médicas, faltas por grandes períodos, até mesmo exonerações, até esse período de remoção. Depois, quando acontece esse período de remoção, primeiro, internamente, cada um se acomoda, e as vagas remanescentes nós oferecemos para ingresso. Então, gostaria de deixar bastante claro que não estamos substituindo contratação por efetivação. Nós estamos antecipando esse processo para que a gente consiga diminuir esse déficit, e hoje a gente já diminuiu, é praticamente zero, tá? Estou falando de tempos atuais, né? É praticamente zero, porque era assim, uma situação que nos preocupava. Porém, isso gerou um burburinho em redes sociais. Aqui mesmo na Câmara, eu fui procurada por vários dos senhores pedindo esclarecimentos. Não significa que nós vamos deixar de efetivar o que nós estamos terceirizando. Nós estamos contratando professores que foram aprovados no concurso público que está vigente, para fins temporários, né? Então, também, se ele vier trabalhar conosco, depois, quando chegar a vez dele na lista, para ele se efetivar, ele vai perder? Não, ele não vai perder, ele vai ser chamado para a efetivação. Só que isso só vai acontecer para o início do ano que vem, findado o processo de remoção dos professores, tá? Então, isso que precisa ficar bastante claro. Como eu disse, isso a gente está falando do segundo quadrimestre, mas, por exemplo, em aulas, a gente não tem mais um déficit como nós tínhamos, de, por exemplo, ficar um mês lá faltando professores. Isso a gente zerou, tá? Não sei se eu respondi, tá bom? Posso ir para outro dado? Bom, no DEPLAN, a gente tem aqui também os trabalhos das equipes de manutenção da SME, né? Então, a gente conta com esses profissionais: carpinteiro, eletricista, encanador, pedreiro, pintor e soldador, e o total de serviços que foram feitos ao longo do quadrimestre: 91 de carpintaria, 274 de eletricista, 230 serviços de encanador, 87 de pedreiro, 35 de pintor e 38 de soldador. Isso significa que, na medida do possível, a gente vem atendendo as intercorrências solicitadas pelas escolas, considerando que nós temos, sob nossa vigília, mais de 200 prédios escolares, tá? A divisão administrativo-financeira. Então, aqui vamos aos índices, né? Estamos falando do segundo quadrimestre. O índice constitucional, né? A receita total do município até então foi de R$ 496.563.544,43. A aplicação mínima obrigatória dos 25% era R$ 124.140.000 e alguma coisa. Nós tivemos, portanto, uma despesa de R$ 153.562.198,93. Isso significa que a gente gastou para além dos 25% até o segundo quadrimestre. Na verdade, gastamos 30,92% dos recursos arrecadados até então foram aplicados em educação. E não é um índice que vai perdurar até o último quadrimestre. As coisas vão se equilibrando e a gente deve fechar aí com em torno de 25,6%, 25,7% de recursos aplicados em educação, né, ao final do ano. Aqui das receitas resultantes de impostos, o total foi de mais de 496 milhões, sendo que receitas próprias, então aqui são arrecadações do município, mais de 232 milhões, como os senhores podem ver aqui, de transferência da União, 44 milhões, e de transferência do Estado, 219 milhões.
as despesas que nós mostramos na tela anterior, de 153 milhões, elas foram assim aplicadas. Mais de 100 milhões na educação básica e a dedução da receita de formação do Fundeb, que é aquela que a gente retira e manda para o Fundeb, depois o Fundeb devolve para a gente, de R$ 52.843.299,92. Portanto, a gente pode dizer o seguinte, nós tínhamos, aqui a gente está falando do Fundeb, né? No Fundeb, nós tínhamos, no segundo quadrimestre, uma receita total de 120 milhões, mais de 120 milhões, sendo que desses 120 milhões, 119 milhões e alguma coisa eram resultantes de impostos. E o restante, R$ 1.216.223,19 de rendimentos. Quando o dinheiro fica parado, ele tem que ser aplicado e ele fica lá rendendo, tá? Quais foram os nossos gastos? Nós gastamos 85,99% do valor do Fundeb no segundo quadrimestre, na seguinte proporção. Folha de pagamento do magistério, 68,93%, então, pagando os funcionários do quadro do magistério, e mais de 20 milhões pagando outros funcionários, aqueles mesmos que eu disse agora há pouco, que compõem a secretaria como um todo. O Departamento Pedagógico, o DEPED, nós tivemos a institucionalização da Aprendi, que também já gerou bons frutos e bons resultados agora no mês de outubro, mas a institucionalização desta avaliação foi feita no segundo quadrimestre, que é um instrumento avaliativo único da rede. Ele toma por base os mesmos itens com os quais as crianças serão avaliadas na Prova Brasil, mas transcende um pouquinho, então tem um nível de dificuldade um pouquinho mais acentuado. E é uma avaliação que já existia na rede, só que ela era aplicada apenas para o 5º ano. Nós modificamos para aplicação a partir do 2º ano. Mas e por que não a partir do 1º? Porque no 1º ano a criança ainda está aprendendo a ler, né? No 2º ano, entende-se que ela já está avançada neste processo e, portanto, ela já tem condição de responder uma prova, né? Aplicamos, portanto, no segundo quadrimestre, 19.200 avaliações. Repetimos essa avaliação no segundo semestre e, na última sexta-feira, nós fechamos com chave de ouro o mês de outubro da educação, fazendo a entrega de menções honrosas a 279 crianças que gabaritaram nas provas. Então, nós as chamamos e entregamos lá menções honrosas. Secretária, deixa eu aproveitar. E é muito legal, era uma prática que a gente vinha conversando já há alguns anos, de aprimorar, de fazer, para a gente não ficar somente com números de provas nacionais, de avaliações nacionais, que muitas vezes não pegam a realidade da nossa cidade ou nos pegam um pouquinho de surpresa. Como que foi? Assim, no geral, a avaliação já tem alguns números tabulados de como está o desempenho das nossas crianças, se existe algum foco que necessite uma atenção especial, alguma coisa. Esses números já estão saindo ou ainda é cedo ainda? Não, esses números devem se concretizar até o final dessa semana. A gente vai apresentar um relatório ao senhor prefeito já na próxima semana, um relatório completo que eu posso deixar à disposição da Câmara também. Em linhas gerais, nossas crianças foram muito bem. A gente verificou que a prova é de português e matemática, não é? E aí nós verificamos um bom rendimento, principalmente na prova de língua portuguesa. Acreditamos que, por conta da aplicação correta do material Ler e Escrever, que tornou-se de uso obrigatório na nossa rede, e que é um excelente material para balizar toda essa questão, não só da nossa prova, mas das provas institucionais do governo estadual, do governo federal. Na primeira, os resultados não foram muito bons, a gente já sabia disso, porque imaginávamos que fosse um esquenta, né, para o segundo semestre, para que as pessoas vissem realmente como é que seria e tudo mais. Agora, no segundo, o que nós pudemos ver foi o seguinte: o excelente rendimento do segundo ano, mas em especial do terceiro ano, um rendimento não muito favorável em comparação aos outros anos com relação ao quarto ano. Então, é algo que a gente vai focar para o ano que vem, saber o que está acontecendo com os nossos quartos anos, que serão os quintos do ano que vem.
e um excelente resultado no 5º ano, tá? Que é o ano que está sendo avaliado agora. Obviamente que a Prova Brasil ela não avalia, o IDEB ele não é avaliado só por uma aplicação de uma prova, no caso a Prova Brasil. Também entram aí outros critérios. Mas nós somos desafiados pelo senhor prefeito Marcos Mello a cumprirmos uma meta de 7,5%, ou seja, 75% da avaliação positiva, né? E a gente pode dizer, Mitch, pode falar, Mitch, quanto nós chegamos? 72%, tá? Então, a gente acredita que os empenhos, aí ao longo do ano, informações, principalmente para o ano que vem, a gente deva cumprir, pelo menos a nossa meta interna, a gente deve cumprir, tá? O Mitch, será que é possível, na próxima prestação de contas, a gente ter um quadro exclusivo para a gente poder comparar e acompanhar a evolução, os pontos altos, os pontos não tão altos, entendeu? Vereador, se o senhor não quiser esperar tanto, porque acho que o nosso encontro agora é só o ano que vem, a gente podia marcar uma reunião de trabalho e a gente traz isso, sem problema nenhum, fica à sua disposição. Certamente. Legal. Não, eu acho importante, vamos fazer sim, eu gostaria de receber, mas queria, como a audiência pública ela já vem com uma tradição e depois ela fica rodando até para os pais, para o cidadão saber de que forma e aonde está sendo praticadas as melhores educações da cidade, eu acho que seria importante se na próxima a gente deixasse algo específico para isso, para a gente poder ir acompanhando. Tá bem, nós tivemos pressa em revelar os alunos que gabaritaram, mas nosso objetivo é conhecer as melhores turmas, as melhores professoras, as melhores escolas, tá? Isso a gente traz isso tudo mapeado para vocês. Nós tivemos inúmeras formações, mas, como eu disse, a ênfase foi no programa Ler e Escrever na Sala de Aula e o bom leitor e o bom escritor. Por que isso? Porque, apesar do material já existir na rede desde o ano de 2010, ele era um material de suporte, opcional, utilizava o professor que queria. Portanto, a gente investiu em formação com a equipe do departamento pedagógico e conseguimos fazer formação não somente com os professores, mas também com a equipe gestora, tá? Também tivemos o Brincar na Educação Infantil e o trabalho com os eixos de língua portuguesa, ideias e caminhos. Com relação ao material de educação infantil, nós demos início, nesse segundo quadrimestre, à elaboração de um material próprio da Secretaria de Educação que contemple a educação infantil. Entendemos que o trabalho tem que estar na base, a nossa base é a educação infantil, onde nós somos responsáveis por praticamente 100% dos pequenos mogianos nessa faixa etária estão conosco. Então, a ideia é que a gente elabore um material próprio, que seja utilizado de maneira padronizada na rede e que já prepare as crianças para o fundamental, tá? Desta elaboração participaram diretores, coordenadores, professores e a equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação também. Então, o DPED também está com outro foco. Ele vem com o foco de aplicabilidade daquilo que a gente entende enquanto política de formação, mas também dentro da sala de aula, tá? A gente deve lançar agora em, Eulália, novembro, esse material. Também vai ser um prazer mostrar, tá? A escola ambiental, nós estamos retomando os trabalhos na escola ambiental com força total. Tivemos aulas de campo, projeto Faixa Verde Comunitária, que vem intensificando o trabalho de hortas nas escolas, e a ideia é que a gente só amplie esse trabalho da escola ambiental, principalmente bastante focado para o ano que vem, com relação à horta escolar, tá? Hortas e pomares escolares, tá bom? E aí a gente traz também essa ideia mais discutida na próxima prestação de contas. Nós ainda tivemos, nesse quadrimestre, o segundo encontro de educadores ambientais, que contou com 58 convidados, e a ideia era socializar práticas colaborativas e integradas para o fortalecimento de ações em educação ambiental, ou seja, compartilhando saberes para que se possa utilizar isso na escola como um todo. E aí, quando a gente fala de escola, não é só com o aluno, né? A gente tem que mudar a nossa cabeça também, enquanto gestor, para que a gente possa levar isso para os professores, para os pais e por aí vai. Também tivemos a questão da vivência apreciativa, o pensar, o fazer, o sentir, que são vivências em áreas verdes que corroboram para que seja criada uma concepção na criança
uma concepção ecológica, reflexiva, não é? Que ele realmente entenda que ele faz parte daquele meio. O Departamento de Educação Não Formal, ele vem atendendo o bairro Feliz, né? Então, nessa época foram ofertados mais de 814 atendimentos. Os vereadores sempre estão conosco lá, então já viram corte de cabelo, limpeza de pele, esmaltação de unhas, né? O curso de qualificação de atendimento ao cliente, que foi uma parceria com o Emprega Mogi e uma empresa de teleatendimento aqui da região, totalizou 549 certificados. E, para além disso, houve, então, em junho, as inscrições para o primeiro bloco de cursos. Nós também fomos muito questionados com relação ao porquê que estava começando as aulas só em junho, mas nós tivemos um entrave com relação ao processo licitatório. Não era mais possível renovar o contrato da prestadora de serviços para o Crescer. Precisamos fazer uma nova licitação, e aí, como toda boa licitação, nós só passamos agonia, né? Porque existem todos os questionamentos legais, tal, e aí acabou atrasando um pouco o início do primeiro bloco de curso. Porém, foram oferecidas 5.810 vagas, né? Recebemos um recorde de inscrições, que ficou em 33.590 inscrições, sendo que 2.400 ou melhor, dessas 3.590 inscrições foram feitas por 2.451 indivíduos distintos, tá? Então a gente consegue, porque uma mesma pessoa pode se inscrever para mais de um curso. Então nós tivemos mais de 12.000, quase 12.500 pessoas diferentes procurando os cursos do Crescer. A gente já sabia disso e sabia também da angústia da população em busca dos cursos do Crescer, e por isso que eu disse que todo o processo licitatório já era uma agonia para a gente também, porque o desemprego está muito grande no país, né? E a gente sabe que os cursos do Crescer, eles mostram uma nova possibilidade para as pessoas, principalmente com relação à economia criativa. Aqui foram os atendimentos feitos pelo Departamento de Educação Não Formal, então, por mês, tá? Vamos pegar o último, a gente teve lá 6.167 atendimentos sendo feitos em... Eu não consegui enxergar, que está ruim, 305 turmas, tá bom? São cursos diferenciados, tá? Ou seja, a gente oferta 5.800 vagas, mas aí, na medida que o professor vai dizendo, pode mandar mais gente para a minha sala, tá tranquilo, tal, a gente também vai contemplando, então a gente aumenta sempre. Todo começo de curso, isso vai um alerta, já que a população nos ouve, nunca as pessoas completam as 5.810 vagas. Acaba tendo falta, muita gente diz que demorou demais, e por isso que a gente foi tentando preencher aí até o final. Secretária, tudo bem? Tudo. Nós fizemos algumas indicações para o prefeito de inclusão de novos cursos no Crescer. Eu não sei como é que está o trâmite disso, ou se há um trâmite disso. Uma hora quer que eu fique de pé para todo mundo me ver. Um específico no concurso de Libras, sei que teve uma vez, uma coisa do tipo, mas algo mais constante, porque há uma demanda de pedido, pelo menos aqui na Câmara, imensa. E outro, como a gente está, assim, esse ano especificamente, com um viés muito empreendedor por conta do lado do polo digital, se há alguma iniciativa de cursos, tanto concursos focados no empreendedorismo, mas também que, dentre todos os cursos inseridos, esteja sendo fomentado a cultura empreendedora, porque a gente acha, às vezes, que empreendedorismo é uma questão, uma matéria, não é uma matéria, é um mindset, né? É uma forma de você atuar. Se há já alguma tramitação nesse sentido. Sim. O curso de Libras, vereador, ele não foi oferecido apenas uma vez. Ele vem sendo oferecido em todos os blocos. Às vezes a gente deixa de oferecer num bloco, depois oferece no outro, porque também precisa ser esclarecido que o curso de Libras ele exige um pouco de habilidade da pessoa que vai fazê-lo, não é? Porque, para além dele entender uma outra língua, ele ainda tem que gesticular essa outra língua. Então, a gente, muitas vezes, e foi o fato pelo qual... algumas vezes nós deixamos de ofertar o curso pelo número de pessoas que concluíam o curso. Então, se nós iniciávamos com 30 pessoas, o fato é que apenas 2 ou 3 finalizavam o curso.
mas é um curso que a gente vem ofertando. A gente tem feito também uma experiência com o pessoal do Crescer, para que nós ofertemos nos nossos eventos intérprete. Tá? Então, a gente convida não somente os monitores, mas também alunos, para que estejam conosco lá trabalhando como intérprete. A gente vai precisar reformular esse curso também em questão de horas, então a Ana Cláudia está vendo isso. E lembrar o seguinte, a mão de obra também é bastante escassa. Tá? Os professores, para ministrarem esse curso, tem muita gente que quer dar o curso porque, de alguma maneira, conhece Libras, mas não tem a habilidade. Como a gente diz, muita gente quer ser professor, mas aí, quando entra na sala de aula, se apavora. Né? Em específico, no geral, existia a indicação no passado de que os cursos em Libras fossem ministrados por surdos. Hoje a gente sabe que a recomendação, dependendo das horas, não é mais essa. Então, isso nos abriu uma possibilidade. Então, a gente está reestruturando. Com relação ao empreendedorismo, nós firmamos uma parceria, iniciamos uma conversa, se não me falha a memória, no mês de junho, com o SEBRAE, né, Eulália, acho que foi isso, para que a gente pudesse ampliar essa discussão. Para além disso, nós temos um grupo de trabalho interno, instituído pelo senhor prefeito, formado por várias secretarias, que apresentou uma série de ideias ao prefeito para que a gente realmente modificasse, ou pelo menos pensasse conjuntamente em cursos que valorizassem essa questão tão em voga agora da economia criativa. Tá? Eu acho que o grupo finaliza o trabalho hoje, a gente tem a última reunião, durante a reunião de secretários, a gente finaliza isso e entrega para o prefeito, então, muito em breve, a gente deve ter aí um novo projeto, que ele foi vislumbrado não somente pela Secretaria de Educação, mas pela Secretaria de Desenvolvimento, Cultura e Agricultura. Tá? Todo mundo junto. Tá bom? Assim que a gente tiver os detalhes, estiver aprovado, também eu posso trazer para vocês. Bom, e aí agora a gente fala que é o nosso queridinho, o Projeto Khan Academy nas escolas. Na verdade, é uma parceria com a Fundação Lehman. Nós temos 29 escolas que participam desse projeto, 26, perdão, que participam desse projeto. E nós temos um grupo de tratamento de 10 escolas. O que seria isso? Nós fomos selecionados pela Fundação Lehman a participarmos de uma pesquisa científica. Né? Então, o Mogi inclui um grupo de tratamento estatístico monitorado pela Fundação Lehman, e, com isso, eles verificaram o trabalho e o impacto da plataforma na aprendizagem de matemática. Né? A pesquisa encabeçada pela Lehman é o seguinte: nós levamos o Khan, mas em que medida, matematicamente, estatisticamente, isso realmente melhora a aprendizagem de matemática. Então, nós temos um grupo de escolas que está sendo avaliado, e isso tem sido muito bacana. A Lehman, recentemente, veio conversar conosco e disse que que Mogi se destacou, principalmente porque, num grupo de tratamento, a gente sabe que existem as dificuldades, elas devem ser apontadas, mas nós tentamos o máximo possível, até onde nós podíamos, evitar esses transtornos para que todas as crianças realmente tivessem acesso. E aí eles viram que isso implicava num acesso em específico de 3 escolas que estavam com problema, não estavam fazendo acesso na medida em que eles precisavam. E, conjuntamente com o DPED, estabelecemos uma forma de trabalho. Para ter uma ideia, nós fomos buscar as crianças na escola que não tinham acesso à internet e levamos para dentro do DPED semanalmente para que eles pudessem fazer esse acesso. E aí, a Lehman, vendo isso, ela nos facilitou, nos oportunizou 19 Chromebooks que foram entregues recentemente, para que a gente pudesse viabilizar aí alguma coisa nas escolas, quando o equipamento trava, alguma coisa assim. E eles também ficaram de verificar a possibilidade de fornecer para nós internet em alguns locais onde nós não conseguimos chegar por algum motivo, mas eles conseguem, por fomento federal ou de iniciativa própria deles. Tá? Secretária, né, aproveitando essa deixa do Chromebook, até a gente teve, junto com alguns membros, acho que inclusive até o Ângelo, né, Ângelo? O Ângelo Weber. Isso. Ele esteve lá no Google, né, e, inclusive, conheceu lá o Chromebook. É uma ferramenta sensacional,
Só que para ela funcionar, ela precisa justamente de uma boa banda de internet. Nesses 19 da Chromebooks, em quais escolas que eles foram destinados e se há, de fato, estrutura para que ele funcione. Né? Porque o que a gente sabe, por uma questão de infraestrutura, óbvio, né? Não são todas as escolas que têm essa capacidade para ter um equipamento desse. Então, quais escolas, e se há nessas escolas se uma banda não é suficiente para o funcionamento do Chromebook? Olha, vamos falar em específico desse grupo de tratamento. O problema estava em 3 escolas. Dessas 3 escolas, já foi solucionado, né? A questão da fibra ótica foi levada até lá e atende às necessidades. Numa outra escola havia internet, mas os computadores não estavam bons, não estavam adequados, não rodava a plataforma como deveria, que é o Hélio, né? Então, para lá é que foram os Chromebooks. E a outra escola, que estava com problema de internet também, a gente está tentando solucionar e devemos ter uma solução para o caso muito em breve. A questão, nós já diminuímos e já vencemos muito essa questão da internet não chegar até as escolas municipais. Tá? Então, existem alguns pontos, mas vamos falar que são bem poucos, que ainda temos esse problema, mas por conta da inserção da escola naquele local. Então, por exemplo, no Taboão, a gente ainda tem um problema na Escola Vilma, por exemplo. Mas a gente acredita, vereador, que isso muito em breve vai ser superado, não somente por uma iniciativa da Prefeitura, mas porque as empresas de internet, elas vêm percebendo que a internet tem que estar em todos os lugares. Então, está dando um jeito de chegar até os locais mais ermos, vamos assim dizer. Né? A equipe vem participando dos eventos, como o senhor bem lembrou, porque o nosso objetivo é ter conhecimento de tudo isso. Eu não posso também parar de conhecer o que o mundo me oferece, porque eu não tenho internet ali ou acolá. Eu preciso entender todo o significado. Mas lembrar o seguinte: a Google já é nossa parceira há muitos anos, né? Hoje, o sistema de e-mails e uma série de outras ferramentas que a gente usa já são todos fornecidos à Secretaria Municipal de Educação gratuitamente pelo programa Google for Education. O que eles ofertam, para além disso, são ferramentas de uso dentro da própria sala de aula, que eu não me recordo o nome agora, mas é o Google para a sala de aula. Só que é numa utilização que talvez para a nossa faixa etária ainda não seja a mais adequada, vamos pensar assim. Mas nós já temos essa parceria já há bastante tempo. O que a gente tem visto é que a Google tem investido em equipamentos, e por isso o Chromebook é um equipamento que hoje nos atende em todas as necessidades, mas a gente também anda bastante curioso com relação à Microsoft. Então, também temos feito algumas visitas e procurado algumas coisas. Eu acho que até o final do ano que vem a gente deve ter boas notícias aí para a rede, tá bom? Em termos de inovação e tecnologia. Né? Agora, é lógico que a gente tem que vencer essa barreira. É inconcebível, não é, vereador? O Brasil é o país que mais utiliza, que tem mais internautas, vamos dizer, ativos, e é o que menos tem em termos de internet, né? Em termos de navegação, enfim. Imagina esse povo todo conectado, o que a gente não ia ser capaz de fazer, né? O projeto de robótica educacional também foi pensado nesse período, a primeira Olimpíada de Robótica, né, e a terceira Mostra Municipal de Robótica Educacional, que aconteceu agora, dia 24 e 25 de outubro. Nós precisávamos de um espaço amplo, então nós pedimos a cessão da Secretaria de Agricultura para o evento. Ficou muito bacana, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer, mas foi realmente algo inovador, e agora a gente começa aí a desenvolver com o Ângelo, a equipe de orientadores de informática e a Eulália, a ampliação desse projeto. Né? Na verdade, é um projeto de robótica dentro do programa de tecnologia educacional. A gente quer que ele deixe de ser projeto, que ele aconteça em toda escola que queira. Né? Mas, para isso, a gente precisava ter algumas vivências, o pessoal precisava acreditar mais em si também. São excelentes profissionais que realmente fizeram toda a diferença nesses 2 dias em termos de atividades diversificadas. Para além disso, os nossos OIs construíram
um software chamado Projeto Reforço, que são jogos pedagógicos que facilitam, brincando, você fazer um reforço escolar, né? E também fizemos um gerenciamento de atividades, um sistema de simulados, né? É um recurso para o aprendizado e reforço dos conteúdos também, ou seja, 2 programas que foram desenvolvidos para que se possa utilizar as nossas salas de informática, os nossos equipamentos de informática, com o viés não somente da aprendizagem, mas também do reforço do aprendizado escolar, da matéria comum que é dada em sala. Bom, esse aqui é um resumo que eu nem enxergo, acho que ficou muito pequeno. Programa de formação de professores e servidores da SME, um quadro resumo, os senhores receberam aí, mas basicamente é para mostrar todas as nossas formações, os públicos-alvo, enfim. Mas a gente sabe, vocês têm conhecimento das formações que a gente oferece na rede. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Também dos servidores, porque, para além dos professores, nós também iniciamos uma formação mais audaciosa com relação aos servidores de modo geral. Tá? O Departamento de Alimentação Escolar. Nós tivemos, no dia 25 de maio, uma ação de valorização da cultura local, que foi o Afogado, que os senhores viram, da Festa do Divino. Isso gerou para a gente toda uma movimentação, como eu disse, principalmente com relação à integração da alimentação no currículo da escola, né? Então, não é só servir o afogado, mas é servir o afogado por quê? Estamos resgatando história e por aí vai. Secretária, eu não tive na última prestação? Audiência. Sim. Mas eu pedi para um assessor me ouvir. Ela confirma para mim, é uma nutricionista indo para a rede toda? Isso. A gente tem, vamos lá, existe uma indicação agora não sei se eu vou falar o nome certo, Eliana, me ajuda. Existe uma indicação, enfim, vamos lá, vamos pensar. A gente tem uma resolução que diz que o ideal é para não sei quantas crianças nós temos mais de uma nutricionista. Porém, a legislação federal diz que não, tá? Que basta ter o acompanhamento de um nutricionista para tudo. Então, é o eterno conflito, assim como a gente tem o CREF, né? O CREF briga, até hoje, para, né, Furlan, para que a gente tenha o professor de educação física. Porém, a legislação federal, ela permite que exista o polivalente. O que a gente teve foi uma ampliação de pessoas para auxiliarem a Elisângela nessa tarefa. Então, a gente conta com mais 2 estagiárias de nutrição e também fizemos uma parceria com a ETEC, de modo que as nossas visitadoras também pudessem fazer o curso técnico de nutrição. Tá? Então, ou seja, além então de uma nutricionista que tem todo um acompanhamento, né, de estagiários e também, né, de um grupo de alunos. Tirando a parte legal da coisa, que fala ou não para ter uma ou mais nutricionistas. A questão essa nutricionista e esse grupo, ele é capaz, né, de garantir a qualidade, a gente sabe que tem, né, mas às vezes muitas vezes a gente se perde a qualidade, né, pelas informações, né, nutricionais. Esse grupo, né, pequeno, né, restrito, ele consegue dar esse suporte, né, para toda a rede, porque a gente sabe que são muitas merendas, né, por dia. É suficiente? Eu acho que sim. Até pelo seguinte, vereador. Primeiro, pela notória qualidade da alimentação. Segundo, porque os cardápios são padronizados. Então, a gente entende que é necessário até mais de uma nutricionista quando você vai apenas supervisionar o que é dado na escola. Na nossa forma de trabalho, dentro do Departamento de Alimentação Escolar, é como se fosse um QG. Então, a gente distribui o cardápio, a gente distribui a comida. E, em algumas redes, existem mais nutricionistas. Por quê? Porque não é feito dessa maneira o trabalho, né? Então, é necessário um acompanhamento e uma elaboração de cardápio diferenciado. Qual foi a solução? Eu sempre digo à equipe que a gente nunca trabalha sozinho. Então, nós também estreitamos mais os laços com o Conselho de Alimentação Escolar. E foi nessa época, no 2º quadrimestre, que nós começamos a pensar no selo Cozinha Nota 10. Esse selo Cozinha Nota 10, ele visa justamente verificar e controlar
possíveis equívocos dentro de uma cozinha, que não estão só atrelados com a ação do nutricionista. A cozinha é muito mais do que isso, e daí a nossa preocupação, né? A cozinha não se faz só pelo nutricionista. Se a gente tivesse vários nutricionistas, mas não tivesse o pessoal de apoio que visita, que vai checar, que dá as orientações de armazenamento e tudo mais, talvez o trabalho fosse falho. E aí, pensado já nessa época, o selo Cozinha Nota 10, ele se fortaleceu com uma equipe de mais de 20 pessoas, que circulou todas as escolas e foi fazendo apontamentos, e, efetivamente, não foram todas as escolas que ganharam o selo Nota 10. A gente teve escolas que chegaram bem perto da Nota 10, mas não foram todas. E o que isso nos subsidia? Isso gera um relatório que faz com que a equipe da Eliana, lá do Departamento de Alimentação Escolar, consiga, então, verificar onde é que estão os problemas. E, para nossa surpresa, a maioria dos problemas, hoje a gente identifica, não está na estrutura da cozinha, não está na quantidade de pessoas por cozinha, não está no alimento, mas sim, muitas vezes, no desperdício, no mau armazenamento, e algumas condutas que não são feitas de acordo. Então, perceba que isso é uma questão mais técnica, que não necessariamente tem a ver com a nutricionista. Juliana, me permita. Até porque no começo do ano a gente teve também uma boataria, e hoje a gente é meio que pautado pelas mídias sociais, e eu acho que é importante que a mídia social ela trouxe um elo direto entre a comunidade e os seus representantes. Infelizmente, nem tudo que se pergunta, se fala, é verdade, mas eu queria uma garantia sobre... Nós tivemos um ano financeiramente difícil, e que alguns contingenciamentos foram feitos financeiros por parte da administração municipal. E chegou-se a aventar, até foi parte da discussão aqui na audiência passada, que o Departamento de Alimentação Escolar estaria com dificuldades financeiras este ano. Talvez na variedade dos produtos. Eu queria saber como que ficou isso. Se isso realmente aconteceu, se nós estamos passando por alguma dificuldade financeira para conseguir a variedade, a qualidade dos alimentos que a gente trabalhava. Importante para a gente depois passar para o pessoal lá em casa, o pessoal assistir, se estamos tendo, ou se a merenda continua o que ela sempre foi, uma merenda de qualidade, ou esse ano nós estamos tendo alguma dificuldade. Principalmente nos repasses às entidades subvencionadas, que também fazem parte da nossa rede de alimentação escolar, que a gente auxilia, mas a gente não dá a totalidade. Eu queria que a gente pudesse comentar um pouquinho a respeito disso. Só quero deixar claro, nós estamos com o nosso horário bem avançado, mas a gente vai garantir depois, no final, se alguém quiser fazer algumas perguntas. Vereador, nós já tivemos, desde a última audiência do ano passado, 2016, da qual eu participei, sentada, não exatamente como oradora, né? A professora Maria Aparecida Servan Vidal já deixou claro que nós teríamos um déficit com relação à merenda. O que eu posso garantir é o seguinte: nós não tivemos a queda da qualidade da merenda escolar, nós tivemos que ser mais espertos e mais antenados com relação ao cardápio. E daí elogiar a atuação de toda a equipe do DAE, que reformulou esse cardápio. Uma coisa que facilitou bastante para nós foi realmente a inserção da agricultura familiar nos seus 30% de gasto, porque aí você consegue ter um prato nutricionalmente bem composto e com um preço menor, né? Então, a gente passou a ofertar mais legumes, mais verduras, e isso não implica em queda de qualidade, ao contrário, tá? Também não deixamos de servir carne às crianças, continuamos com a segunda sem carne, isso sempre aconteceu, não é uma novidade. Estou só elucidando porque foram alguns dos questionamentos que a gente viu na rede social. Então, apesar de nós termos, sim, tido um orçamento bastante estreito com relação à merenda, nós fizemos o que pudemos, né, Eliana? E o caminho foi realmente adequar o cardápio, mas não com menos quantidade. Tá? Substituições por qualidade. E aí o salvador da pátria, sem dúvida alguma, foi a agricultura familiar, né? Quando a gente insere mais legumes, mais verduras, você, de fato, tem um prato mais equilibrado. Você para de dar tantos carboidratos para as crianças, né? Você não precisa lotar tanto arroz, feijão e tudo mais. Agora, com relação às carnes, elas continuam sendo dadas.
Para as creches subvencionadas, nós não tivemos qualquer diminuição com relação àquilo que foi contemplado. Ao contrário. Agora, no mês de setembro, foi setembro que nós fizemos a reunião com as subvencionadas, nós já anunciamos que nós vamos começar a fornecer mais um complemento para o mês, de forma que isso também possa ser melhorado nas subvencionadas. O que a gente tem, na verdade, foi realmente um grande esforço logístico e de pensar o cardápio de uma maneira diferente. Eu acompanho também algumas postagens em rede social, e, em particular, com relação à merenda. Em 2 casos, eu entrei em contato com as pessoas que fizeram a postagem e o assunto não se referia à rede municipal. Então, também é muito importante as pessoas saberem distinguir o que, muitas vezes, o munícipe fala como um todo. Porque, às vezes, ele posta lá da merenda, mas não necessariamente ele está falando da rede municipal, nem subvencionada. Tá? Deixar bastante claro que não era o caso. E, por outro lado, também existe sempre as queixas, e as pessoas acabam tendo a impressão de que determinada coisa está acontecendo e, portanto, não é fato. Tanto é o enfoque nesse segundo quadrimestre com relação às ações. Nós já citamos nas reportagens aí 2 ações que mostram exatamente o contrário. Agora, obviamente, que toda vez que o orçamento é como na casa da gente, né? Se a coisa aperta, a sobremesa não tem, né? Então, é isso que a gente tem feito, fazendo uma adequação, mas de forma alguma com redução de comida às crianças ou de forma alguma com redução da qualidade. Não é isso que se quer, tá? Tudo bem? Inclusive com uma especial atenção com relação às dietas, né? A gente já vem mencionando isso, tem trabalhado muito com relação a isso, as dietas especiais que vêm sendo contempladas e tudo mais. Eu gostaria de afirmar que, de fato, a merenda tem sido o maior desafio nessa gestão. Tá? Inclusive por conta do governo federal, que qualquer motivo para eles é motivo para não nos mandar recurso. Inclusive, na semana que vem, eu vou para Brasília para brigar pelo retorno de um recurso que eles resolveram que não vão nos mandar, na alimentação também da merenda. Mas eu tenho certeza que, como o município é muito correto, tem um conselho de alimentação escolar bastante atuante, isso é algo reversível. E aí a gente traz esse dinheiro de volta, né, Eliana? Se Deus quiser, né? Bom, nós tivemos o programa de formação em alimentação escolar, que foi no dia 24 e 25 de julho, no auditório do Senforp, e essa formação teve como público-alvo todos os manipuladores de alimentos que trabalham tanto nas escolas municipais como nas subvencionadas. Tivemos 502 participantes como um todo. E o objetivo da formação era capacitar todos os funcionários que atuam nas cozinhas escolares para que eles pudessem manipular de acordo os alimentos, inclusive com relação ao desperdício. E isso a gente viu que nós desperdiçávamos muito. Desperdiçando menos, nós conseguimos efetivamente também reduzir os custos. Tá? E aqui o que eu já adiantei, que foi o lançamento do selo Cozinha Nota 10, que foi em parceria com o Conselho de Alimentação Escolar e que visa, na verdade, implementar políticas de controle de qualidade sobre aquilo que acontece nas nossas cozinhas como um todo. O Pró-Escolar, que é o Departamento de Orientação e Promoção de Saúde do Escolar, como sempre, com seus números, né? Vamos pegar aqui o número de atendimentos. Em agosto, 665 atendimentos em 19 dias letivos. A gente teve, em julho, reduzido, tivemos 161 atendimentos só porque houve um dia só letivo, o resto foi recesso escolar. Os atendimentos foram realmente o pico em maio e em junho, que aí nós estávamos em plenas atividades escolares, com mais de 3.000 atendimentos em cada um dos meses. Tá? O setor de atendimento, pedagogia especializada, psicopedagogia, fonoaudiologia, psicologia e fisioterapia, e foram convocados nesse período 145 novos alunos para iniciarem o atendimento. Total de alunos atendidos, 611. Número de alunos avaliados aqui por mês, sendo que o ápice foi em agosto, e as avaliações foram de audiometria, impedanciometria, audiometria em campo livre e inspeção do meato acústico. Foram realizados 117 exames pela fonoaudióloga. Pois não. Professora, secretária, eu fui procurado esse quadrimestre por uma representante das fonoaudiólogas que trabalham no saúde do escolar. Sim.
nós temos um problema que já está tramitando, né, administrativamente na Secretaria de Educação, que é o reconhecimento, a valorização, acho que a reclassificação. Essas funcionárias, elas têm os seus vencimentos muito abaixo do mercado, muito abaixo regionalmente do que se é pago. Queria pedir um carinho, uma atenção muito especial, apesar de elas não terem voltado, não era nem compromisso da gente tocar nesse assunto, da gente... eu estou com o número do processo, da gente dar uma olhadinha. Eu sei que o ano é o difícil, é complicado, as pessoas... O funcionário tem que entender isso também, que a gente... Quando a gente consegue avançar, a gente luta para avançar. Quando a gente precisa, às vezes, aguardar, faz parte do processo, não é o que a gente gosta, mas como não é uma quantidade muito grande de funcionários, mas desenvolvem um trabalho que nós julgamos muito importante, a gente começar a olhar com carinho, que assim que tiver uma brecha, a gente poder reconhecer esses profissionais, eu acho que ficaria muito bom. Eu acho que a Secretaria de Educação tem feito isso. Eu tenho feito algumas lutas com diversos segmentos, principalmente na área da educação, e quase todos nós vencemos. E a gente gostaria de um carinho especial para esses profissionais também. Agradeço, Mauro. Eu acho que assim todos os profissionais envolvidos na área da educação corroboram demais conosco, trabalham bastante e o que nos pleiteiam é merecido. O fato, você mesmo respondeu, se podemos ou não, num ano em que estamos cortando custos, né? Então, nesse ano, eu penso que não seria possível, mas a gente vai analisar com todo o carinho. Não só dos fonoaudiólogos, mas todos os outros. Agora, gostaria de deixar bem claro o seguinte, os salários desses profissionais, ele pode estar aquém da rede particular e do merecimento, mas, em termos de expectativa pública, não é tão ruim, dado trabalharem na área da educação e não na área da saúde. Mas, de qualquer maneira, nós vamos rever isso com bastante carinho, tá bom? Número de alunos... o atendimento educacional especializado, AE, que é aquele atendimento que acontece nas unidades polo, né? Ele também vem em torno de 230 atendimentos mês. Em junho, sempre é fato que um ou outro é chamado ao atendimento, porque são os meses das avaliações escolares, então aí se percebe alguma dificuldade, às vezes se pede um auxílio a mais dessas profissionais, mas são profissionais que trabalham nessas unidades polos e que vão trabalhar com alunos laudados ou não laudados, que têm alguma dificuldade de compreensão do conteúdo escolar, tá? Então, todas essas escolas, se vocês verificarem, nós temos em bairros distantes uns dos outros. Então, vamos lá, Vila Industrial e depois na Vila Moraes, em Biritibu-Sul, Vila Natal e Vila Suíça. Então, a gente consegue, com essas unidades, acabar contemplando toda a cidade, toda a nossa rede, tá bom? Encaminhamentos na saúde do escolar. Nós fizemos, então, para outras especialidades, 93 encaminhamentos, para exames médicos, 68, para exames de alto custo, 30, e projeto Boa Visão, 23. Consultas, pediatria, 219 consultas, neurologia, 136, otorrinolaringologia, 67, e odontologia, 1.145 consultas de atendimento. Secretário, deixa eu aproveitar. Eu fui procurado por uma mãe, uns 15 dias atrás, desesperada, disse que tinha passado a filha de 8 anos num oftalmo e ela não tinha condições de ter o óculos, de pegar o... Nós temos dentro da rede, nesses projetos, alguma coisa que a gente chega efetivamente fornecer o óculos para a criança se ela precisar? Nós diretamente não, mas nós temos parceiros que assim o fazem. Por exemplo, o Lions é um dos nossos parceiros e que vem fazendo todo esse atendimento. Se é uma criança da rede municipal, talvez a mãe não tenha levado ao conhecimento da diretora, mas, no geral, as nossas diretoras, elas fazem esse encaminhamento para a Soraya, para a Cláudia, e elas fazem o encaminhamento para os nossos parceiros, tá? Mas nós temos... Tem mais alguém? O Lions foi o que me apareceu agora, mas, no geral... É o maior parceiro nosso, né? Que legal. Eu, de imediato, não soube orientar a mãe. Eu pedi para ela que ela trouxesse uma cópia, e a gente ia buscar um parceiro para ela, entendeu?
mas vendo aqui isso me veio à mente aqui se a gente... Eu conversava com a secretária Neuza, que é bastante atuante no Lions, e ela me disse que praticamente 100% dos atendimentos que o Lions faz em fornecimento de óculos é para a nossa rede municipal, né? Então, eu tenho certeza que a gente tem como atender essa mãe também, se o senhor quiser encaminhar, tá bom? Bom, atividades e projetos de saúde do escolar. Então, nós temos, dentro do setor de odontologia, o projeto Vale um Sorriso, que ele contemplou 164 atendimentos, e atividades preventivas 1.641, que são aquelas visitas que as dentistas vão até a escola, ensinam a criança a escovar os dentes e tudo mais, tá? E aí eu trouxe aqui, só para finalizar, o Outubro da Educação, que é o grande marco desse outubro. E por que eu trouxe? Porque esse trabalho não começou em outubro. Ele vem no primeiro quadrimestre, no segundo quadrimestre, de algumas ações que a gente conversou. A questão do lançamento da carteirinha eletrônica e identidade estudantil para mais de 45 mil alunos, ou seja, para todos os alunos da nossa rede. E nós fizemos o lançamento agora em outubro, mas ele já está sendo entregue as carteirinhas. E qual é a ideia? Que o pai possa ter acesso. Essa carteirinha não é para ficar com o aluno, é para ficar com o pai, é como se fosse um RG escolar da criança, e sempre que o pai quiser acompanhar a vida escolar, ele pode pegar o endereço eletrônico, digitar os dados que estão nessa carteirinha e ter acesso, ou por QR Code no seu próprio celular, ele acessa lá, vai ter uma forma dele acessar os dados somente do seu filho, somente ele vai fazer isso, de modo que ele possa ter o boletim escolar, recados da escola. A gente está trazendo de maneira aperfeiçoada um sistema eletrônico que algumas escolas particulares da cidade utilizam já, tá? Só que a gente está fazendo isso para 45 mil alunos. Bom? Eu vou até fazer uma brincadeira, não vou aguentar, secretário, porque eu tenho duas filhas, uma de 10 anos, uma de 12 anos, e a escola da minha filha fez essa questão. Infelizmente, elas não moram junto comigo, mas é todo dia um aviso aqui, fulano de tal fez isso. Eu falo, pô, isso é um sofrimento para o pai, viu? Que é briga todo dia, mas é muito legal, acho que seria uma conquista muito grande a gente conseguir trazer isso para a rede municipal. A gente fala, sempre quando a gente fala da rede municipal, a gente tem que lembrar dos números gigantescos que ela representa. 45 mil alunos, você não faz para uma criança, para 10, para 100. Você vai de 45 mil para diante. Então, a gente sabe do desafio, mas parabéns pela iniciativa. A gente, na verdade, o que a gente entende é o seguinte, hoje em dia a família, ela trabalha. Ela está naturalmente ausente da escola. E não adianta a gente ficar brigando, dizendo para o pai que ele tem que vir para a escola, que ele tem que participar, que ele tem que isso, porque muitas vezes não é possível. Eu falo por mim, secretária de Educação, eu estou em dívida com a escola da minha filha. Este ano eu não fui a nenhuma reunião de pais e mestres, né? E não é porque eu não queira, porque eu não seja uma mãe participativa, porque eu não atue com a minha filha ali na lição de casa. Não é isso, mas não consigo sair do meu trabalho para. E os horários das reuniões também não favorecem muitas vezes, mas a gente não consegue mudar isso, porque, enfim. Então, a gente tem que, não adianta bater de frente, a gente tem que criar uma outra maneira, né? E uma coisa que diferencia desse sistema, que eu também já olhei, que eu conheço, que eu comecei a olhar dos amigos que estudam nessa escola, é que é possível, no nosso, emitir documentos, vereador. Então, por exemplo, você consegue emitir, atualmente, a matrícula da criança, um atestado de matrícula e de frequência, tá? Isso é muito importante para as famílias no geral, porque elas precisam muitas vezes desses documentos para mostrar na fábrica, para o Bolsa Família. Então ele faz isso da casa dele, tá? E a última, Furlan, sei que você quer ir embora, mas é a última, ó. Mogi inicia... quer falar? Então tá bom. Mogi inicia processo de licitação para 4 creches, um novo modelo, que é um modelo novo que a gente apresentou para 195 crianças. É uma creche maior, mas é sustentável, é um modelo sustentável, e a gente lançou também, desculpa. Imagine, secretária, eu não quero ir embora, pelo contrário. Eu quero, achei que você queria ir embora. Perguntar. Eu senti falta nessa apresentação de alguns dados da escola integral. Né? Verdade. A gente não queria saber como que está, né? A gente sabe que é um trabalho também muito importante, existem as oficinas, como que está esse trabalho, como que está esse atendimento, quantos mil hoje estamos atendendo, só para passar para a população que está nos assistindo.
Nós tivemos ali, num dos slides, mostrando mais de 20 mil crianças em tempo integral. O atendimento em tempo integral na nossa rede ele é feito nas creches, né, e também nas escolas de ensino fundamental em período integral, que continuam na mesma quantidade. Não tivemos alteração de dados, nada disso. Continuamos ofertando o mesmo currículo que vinha sendo ofertado ao longo do tempo. Eu já destaco para o senhor, já que o senhor é envolvido com essa questão, que nós estamos montando uma equipe dentro da Secretaria de Educação para a reformulação do tempo integral, mas para melhor. Tá? Não vamos tirar a oficina de ninguém, não vamos diminuir tempo de nada, não é esse o objetivo. Hoje a gente já está com um programa realmente instituído, e isso faz já praticamente há 10 anos, né? E isso faz com que a gente já tenha uma certa experiência. É importante dizer que o programa na nossa cidade é referência nacional, não necessariamente pelo seu currículo, que é uma pena, mas sim pela quantidade de horas, né? Então, a gente sabe que, no geral, no Brasil, são ofertados alguns dias da semana em tempo integral por 7 horas. E nós mantemos as nossas crianças todos os dias na escola por 9 horas. Então, isso realmente é o diferencial que a gente tem e nada mudou. Agora, a gente precisa dar uma dinamizada, e aí a gente vai vir conversar com vocês também, mas isso mais para o ano que vem, a professora Ana Maria que está me auxiliando nessas questões. Tá? Mas continua indo tranquilamente. Eu não sei se o senhor tem alguma outra notícia do tempo integral, quer compartilhar alguma coisa. Não. A gente sabe da importância. O que eu ouço, sou procurado, o lamento de alguns profissionais por não poder dar continuidade a alguns alunos, né, que tenha aptidão para aquele esporte, para aquela atividade. E eu já conversei com a secretária, né, particularmente, seria muito bom se houvesse assim, uma continuidade. Isso acho que teria que ser um bate-papo também, no caso do esporte, com a Secretaria de Esportes, para a gente poder fomentar ainda mais o esporte nessa criançada que tem essa aptidão. O senhor tem razão, e é por isso que eu apontei a Ana Maria como nossa parceira para esse desafio ano que vem. Inclusive, quando o senhor esteve lá conosco, a gente conversou bastante sobre, porque falta isso. A gente tem a escola de tempo integral atuante, mas a gente não tem uma política, vamos falar, nacional de desenvolvimento de atletas. Né? Aí não é só Mogi, também não acho justo a gente deixar só nas costas da Secretaria Municipal de Esportes. Mas a gente precisa pensar assim, acho que dar um start com relação a alguma coisa, até porque existem algumas modalidades que a gente sabe que a rede estadual, enfim, o Estado, na verdade, tem como nos auxiliar. Mas eu questiono muito mais a questão da iniciativa privada. Eu acho que existem uma série vamos pensar, clubes, clube não é privado, mas de algumas empresas que acabam investindo, mas investem só em nível profissional, não investem no nível inicial, que é o nosso, né? Sinto falta disso também. Conversava com a professora Rosane há algum tempo atrás, que talvez a escola em tempo integral do Estado viesse a nos auxiliar nessas questões, porque daí nós teríamos nosso menino ou menina desenvolvendo conosco ali, e depois haveria uma continuidade, mas eu penso que esse gap ainda existe, é falho, e a gente precisa buscar conjuntamente algumas ações. Agora, só o município não dá conta, vereador, a gente precisa ir buscar mais coisas lá em Brasília, vamos? Vamos lá. Então, vamos. Políticas públicas para poder ter isso mesmo. Esse avanço. Outra coisa, secretário, já que você tocou no assunto, eu não quis atrapalhar, que estava falando em merenda, a questão do profissional de educação física. Hoje tem essa brecha, que é do professor polivalente, mas nada melhor o aluno está sendo cuidado, ensinado, um profissional de educação física realmente. Existe algum planejamento futuro da Secretaria de Educação para a contratação, para a abertura de concurso para o profissional de educação física? Olha, vou ser bastante sincera, não, porque orçamentariamente nós não daríamos conta. Tá? O que nós temos é um planejamento, um pensamento na otimização da utilização dos profissionais que hoje já estão na rede. Isso também é uma discussão minha com a professora Ana Maria, que a gente pode compartilhar com o senhor, para o senhor entender, porque nós já temos um número grande de profissionais de educação física na rede, mas que a gente imagina que eles possam ser melhor utilizados, e aí sim a gente levar a prática da educação física, em específico, para as séries iniciais do ensino fundamental.
Tá? Então, a gente também compartilha disso. Mas não vou dizer que nós pretendemos contratar um professor, tal, porque orçamentariamente isso para nós hoje não é sustentável. Hoje, tá bom? Agora, lógico que o nosso estatuto já prevê esse tipo de profissional, ele já está inserido dentro do quadro do magistério, e a situação melhorando, por que não? Né? Não vejo problema. Bom? Alguma coisa mais? Não? E aí, a última, Kelly, eu já não sei quantas notícias você pôs aqui. Cadê a Kelly? Essa é a última? Que são os alunos que se desafiaram na robótica, que a gente teve, volto a dizer, foi um evento excepcional, bacana, que a gente quer repetir para o ano que vem também. Tá? E aqui é a premiação da Aprendi, que a gente colocou os 279 alunos no palco aqui, e os seus pais. E isso que eu queria destacar e queria falar com os nobres vereadores. A gente tentou mostrar nesse evento que nós talvez estejamos indo por um caminho certo, né? Que é a valorização das crianças, de todas as crianças, né? A gente vem tendo uma política nacional de educação de a escola estar bastante comprometida com aquelas crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Mas as que efetivamente cumprem com o proposto, a escola, muitas vezes, não as reconhece, né? Enquanto professora, observando a minha própria prática, eu encontro com o Átila na rua, eu lembro o nome dele, porque ele foi bom aluno? Não, porque ele com certeza me deu trabalho, né? E os bonzinhos foram embora e eu falo assim, a Kátia, tão boazinha, né? Como que era mesmo o nome dela? Kátia do quê mesmo? O Átila é o seu nome e sobrenome. Então, assim, a gente precisa mudar essa concepção. A gente precisa dar valor a todos os alunos. Não estou dizendo que é para deixar o Átila de lado e só ficar com a cara. Não, mas todos. E oportunizar novas experiências para essas crianças. Elas precisam se sentir orgulhosas de terem conseguido atingir uma meta, né? E superar até, né? Porque no caso desses superaram, só não dobraram ainda, né? Brincadeira, mas superaram, tá? Então acho que a gente esse é o viés da Secretaria de Educação, oportunizar boas experiências para todos, tá bom? Obrigada. Eu acabei. Edinho, agora eu descobri porque toda ex-professora minha me chama pelo nome. Não sobra um. Mas, gente, eu quero agradecer a professora Juliana pela brilhante explanação. Quero fazer uma pergunta, professora, e franquear também, não sei se alguém quiser fazer alguma pergunta ou quiser acrescentar. A questão a gente fez um anúncio da audiência, uma convocação a algumas pessoas, e deu uma repercussão. E um dos temas voltou àquela questão que a gente fez uma reunião de trabalho a respeito do fechamento de algumas infantil 3, em algumas creches. Eu gostaria que a secretária falasse um pouquinho disso aqui hoje para a gente, até para não sanar a dúvida. Quanto o pessoal da nossa reunião de trabalho, parece que ia ser um número muito pequeno, mas eu não sei se continua aquilo, se foi ter que feito algo mais. Então, vamos lá. Nós tivemos uma reunião de trabalho aqui na Câmara para explicar essa questão do tempo integral para o infantil 3 e 4 nas creches. E, na oportunidade, nós explicamos o seguinte. Primeiro, que a Mogi também vem com uma política diferenciada, pois oferece creche em período integral, né? E na legislação não é dito que tem que ser em período integral. Tá? Porque a lei entende que isso é um direito da criança e não do seu pai ou da sua mãe que trabalha. Mas, direito à parte, que não é a matéria aqui hoje, na época os vereadores disseram, vocês vão fechar, não vão fechar? E eu expliquei o seguinte, nós estávamos numa fase de reunião por demanda escolar, que se inicia em julho. Tá? Então, todo mês de julho, a gente começa a planejar a demanda escolar para o próximo ano. E nós tivemos, sim, pedidos de muitas creches, pedindo para que não tivessem mais o infantil 3 e 4. E apontando, inclusive, a legalidade disso. Por quê? Porque creche, o ensino em creche, está dentro da educação infantil. A educação infantil ela é permeada por 2 setores. A creche, ensino de 0 a 3 anos, e a pré-escola, que é a partir dos 4 anos.
Tá? Então, teoricamente, as creches de Mogi têm mais um plus ainda, porque elas atendem crianças de infantil 3, ou seja, de 4 anos, e infantil 4, 5 anos, em período integral. Então, é um plus. O que as creches pediram? Nós estamos com problema. Cada uma tinha lá a sua avaliação. Ou era um problema com relação ao orçamentário, ter que contratar mais um professor, ou era um problema por espaço, e nós começamos a analisar. Algumas creches já se anteciparam e disseram o seguinte para os pais: olha, nós encaminhamos o ofício para a secretaria, então ano que vem não vai ter mais. Só que nós não tínhamos batido o martelo com relação a isso. Porque eu não resolvo a situação da creche A sem entender o que acontece na B, na C, na D, na E, na F, na G, na H, entende? Então, a gente precisava sentar e conversar. Tá? Ou seja, não foi retirado infantil 3 e 4 de nenhuma creche. Foi retirado infantil 4, ou melhor, está sendo analisado porque ainda não fechamos a demanda. Então, a gente precisa entender isso. A demanda escolar ela finaliza no final do ano, final de novembro. Uma única creche que não tem condição de abrigar as crianças em infantil 4 e que já havia notificado seus pais desde 2016. Então, ela recebeu uma porção de crianças e ela já vem notificando os pais. Olha, está vendo o espaço da nossa creche? Assim que eles crescerem, vai ser possível colocá-los mais aqui. Então, nós não findamos o infantil 3 em nenhum local. Mas o infantil 4, em específico nessa escola, nós estamos avaliando. Por quê, vereador? Porque uma única unidade, tá? O senhor quer que eu fale o nome da unidade? Acha necessário? É a Cidade Mágica 2, é isso, né? Porque ela teria que comportar lá 4 turmas de infantil 4, que é uma turma que tem professor, que tem uma quantidade de alunos por sala, e ela não tem espaço físico para isso. E aí, para a gente abrigá-los, teria que ser em sistema de revezamento. No infantil 4, eu já começo a ensinar a criança a ler e escrever. Como é que eu vou fazer revezamento de ler e escrever? Então, pedagogicamente, isso não é adequado, não é o bom para o aluno. Pode ser bom para a família, deixar a criança, mas para o aluno não é o correto. Então, nós estamos analisando e todos esses pais já haviam sido notificados desde 2016 a respeito dessa situação e optaram por permanecer com as crianças lá. Tá? Porque também, na época, foi dada a opção de que não ficassem. Então, nós ainda estamos em estudo, temos reunião hoje com a Mariana, não é isso? Que é a coordenadora pedagógica de lá, para verificarmos essa situação. Porém, a coordenadora da creche já nos informou que uma mãe específica tem ofertado bastante resistência com relação a isso, ainda que tenha assinado a notificação da creche, dizendo que infantil 4 esse ano lá seria problema. Tá bom? Obrigado. Eu vou, então, franquear, já tem uma inscrição aqui, o assessor do vereador Rodrigo Valverde. Depois, se alguém mais quiser, está ali. Bom dia a todas e a todos. Eu sou assessor do vereador Rodrigo Valverde. Vou aproveitar para justificar a ausência dele. Ele está num compromisso anteriormente assumido. E eu estou aqui representando, ouvindo a secretária, ouvi atentamente, anotei tudo e vou passar para o vereador. E tem um questionamento de algumas mães que têm procurado o vereador, que elas estão alegando que, e aí eu não sei por que elas estão alegando, que no ano que vem haverão algumas transferências de alunos da rede municipal para escolas mais distantes da onde elas moram. Eu não sei se está havendo uma readequação, alguma coisa. E outra coisa também que tem nos chegado é que vão reduzir o número de alunos nas escolas integrais. Queria ouvir da secretária se procede essas duas perguntas. Olha, o senhor tem a fonte específica? A mãe é de que escola, qual setor? Então, o vereador me passou isso, ele recebeu, mas ele não me passou de onde vem então, a informação. É difícil a gente responder hipoteticamente, né? Mas se for alguma questão de que, meu filho, eu queria na escola ali da esquina, mas ele está sendo levado para a escola 3 quarteirões lá para trás, se isso acontece, é porque aquela escola está superlotada, e aí, num geral, quando acontece isso, a gente oferece transporte escolar. Agora, eu vou ser bem sincera para o senhor, não tenho conhecimento exatamente. Não, tá? Não chegou para nós lá. Isso, eu agradeço, porque, por exemplo, existem alguns bairros mais distantes que agora estão tendo um inchaço, vamos assim dizer, populacional, e que a gente às vezes, precisa remanejar de uma escola para outra, mas se efetivamente fica a 2 quilômetros
né, ou mais, a gente oferece transporte escolar. Tá? E qual que era a outra pergunta que você fez, duas? Vai reduzir o número de... Não sei por quê. Nem entendi que conta é essa, não. Tá bom? Tá? Ao contrário, viu? O número de crianças integral, principalmente em creche, só vem aumentando. E, a exemplo disso, a gente está licitando creches, inclusive, maiores. Obrigado. Boa tarde, secretário. Obrigado pela presença, pela oportunidade dessa reunião. Para meus vereadores, eu sou o Alessandro Guedes, sou pai. Né? Então, eu vim representar minha filha e os demais pais aqui na nossa cidade. Uhum. Eu quero falar para a senhora e para os membros, na forma construtiva e transparência. Né? Então, eu gostaria, se fosse possível, incluir na planilha, tá certo? Então, eu gostaria que seja incluído na planilha, se fosse possível, demonstrativo de recursos sobre inclusão, né? Quanto que recebe de recursos e quanto que estão sendo investidos. Também, porque nós sabemos que hoje, graças às redes sociais, né, e muitos pais estão empenhados e estamos aumentando o nível de alunos de inclusão nas redes públicas, né? E aqui em Mogi, a senhora e a sua equipe estão realmente de parabéns, tá bem? Porque eu não estou, a parte de educação de que nossa cidade está muito bem. Em especial, o atendimento AEE, o Centro Educacional Especializado, tá, onde que a minha filha frequenta, o Ricardo Strazi, tá? E a Inesp. Também venho solicitar, como muitas famílias aqui pedem creches, só que no nosso município só existem 2 unidades do Centro Educacional Especializado, que, por lei, ele tem que trabalhar multidisciplinar, com educação e saúde e assistência social. E a última que foi inaugurada já faz 10 anos, vereadores. Então, eu peço, tá certo, para ajudar nossas crianças especiais, que a prefeitura apresente um projeto e um programa de início e o término de nova construção, porque a fila de espera está levando em média de 2 a 3 anos. É informações que eu levo desses pais, tá? Então, nós temos uma boa equipe, professores capacitados, tá certo? Temos gestores bem capacitados e temos também as leis que favorecem, agora precisamos ser lembrados, tá? Então, nós estamos precisando, urgente, novos centros, tá bem? Tá? Então, eu gostaria também agradecer mais uma vez, tá bem, secretária? Tá? Eu quero que a senhora leve isso na forma construtiva, tá certo? De uma forma transparente, que inclua nas futuras essa planilha demonstrativa sobre os recursos, né, da educação, quantos nós recebemos e quantos estão sendo investidos, específico. Alessandro, eu acho muito importante, inclusive para a gente mostrar aquilo que outro dia a gente conversava lá no corredor do Ricardo Strazi, nós dois, que o investimento é puramente do Tesouro, basicamente. Né? Então, a gente vai conversar sobre isso, para mostrar, mais uma vez, a marca de um governo que realmente investe e devolve para a população que arrecada imposto. Mas eu acho que isso, o senhor tem toda a razão, se a gente mostrar graficamente, é bastante importante. Agora, com relação à fila de espera, realmente, nós temos uma fila gigante, e eu vou pedir só para a Cláudia dizer como é que a gente começou a trabalhar esse ano, e não é mais dessa maneira. Inclusive, o prefeito, naquela visita que o senhor presenciou, ele nos questionou se haveria demanda, atualmente, para a construção de mais centros. E nós dissemos que, assim, demanda da rede municipal, não. Então, ele nos deu a tarefa, né, Cláudia, de irmos buscar demanda municipal, que eu digo não da rede municipal, mas do município, e para ver se a gente consegue captar recursos. Porque, na próxima prestação, eu faço questão de mostrar para o senhor que o senhor pediu, a gente não conseguiria com as próprias pernas. Então, a gente precisa, naquele viés que a gente falou, de fazer conversar todos os poderes para a gente tentar trazer alguma coisa. A Cláudia já responde para o senhor. Se o prefeito também está informando que somente a parte pedagógica, pode ser que a fila diminuiu, porque lá é um centro de atendimento multidisciplinar, lá tem que funcionar saúde e pedagógico, para ajudar na parte de inclusão da escola. Como eu respondi ao senhor, na verdade, ele é multidisciplinar com relação aos tipos de profissionais que a gente tem lá, mas ele é totalmente
pago com recurso do Tesouro e da Secretaria de Educação. Ela vai passar para o senhor como é que está a fila de atendimento. Bom dia, senhor Alessandro. Bom dia a todos. Quando o senhor diz sobre a lista de espera de 3 anos, o senhor está se reportando ao DOP, ao Departamento de Orientação e Promoção Pré-Escolar? Não, estou falando realmente para os pais que querem matricular seus filhos no contraturno, no sistema AEI, tá certo? No SEI. Sim. No exclusivo, no Jovita. Sim. E no Ricardo Stasi. Na verdade, eu não tenho conhecimento dessa demanda de lista de espera de tanto tempo assim. Nós iniciamos 2017 com 1.481 alunos na lista de espera, demanda reprimida de 2013 a 2016, mas já estamos com menos de 300 alunos na lista de espera, e hoje eu posso dizer para o senhor, com muita propriedade, que nós estamos atendendo demanda 2017. Nós temos uma fila de espera, sim, mas daqueles que são avaliados agora no segundo semestre conosco, e não há demanda de fila de espera para fisioterapia. A demanda que nós temos mais é de fonoaudiologia. Então, é uma demanda que sempre nos busca a todo tempo, porque traz pré-requisito de leitura e escrita e vai um pouco além das demais. Mas nós estamos otimizando todo tipo de serviço prestado pelo DOP, e a nossa lista de espera ela já está atualizada para o segundo semestre de 2017. E se o senhor tiver qualquer dúvida, eu estou lá à disposição, o senhor sabe disso, que acompanha bastante o nosso trabalho, é só ir buscar essa informação conosco lá. Alessandro, deixa eu aproveitar, eu fico muito feliz quando eu vejo um pai vindo aqui participar na audiência pública, porque essa é a intenção. Quando a gente criou, em Mogi das Cruzes, foi a primeira cidade do Brasil a criar essa lei. Nenhuma outra cidade, a Secretaria Municipal de Educação vem aqui debater a educação do município, dando oportunidade para o cidadão falar e se manifestar. Acho que ficaria de bom tom, secretária Juliana, a gente colocar, e a audiência acontece a cada 4 meses, todos os anos. Nós vamos ter a nossa próxima audiência em fevereiro, já no começo do ano, ainda há tempo de corrigir alguma questão que se fizer necessária. E a gente colocar um tópico específico a respeito, Cláudia, dessa demanda, da inclusão, do que está sendo feito, do que pode ser avançado, se nós temos necessidades de investir numa nova escola, se não, por quê. Então, a gente vai tirar uma parte inteira na próxima audiência para fazer uma prestação específica a respeito desse tema, tá bom? Alguém mais? Se não, eu quero agradecer a presença dos meus pares, vereador Furlan, vereador Edson, o vereador Caio Cunha, o presidente esteve aqui, o vereador Rodrigo Valverde, o vereador Farofa, que mandaram seus representantes. Agradecer o carinho, a Comissão de Educação. Eu estive visitando algumas escolas nesses últimos meses, estive lá no Coronel Almeida, e é incrível como esse programa de robótica, ele mexe dentro da escola com a criançada, é uma questão fantástica, e faz a gente pensar que a educação está passando por uma grande transformação. A escola, não é nem a educação, a escola, o espaço físico, a forma da gente educar, a gente vai ter que buscar mais, Juliana, mais para a gente conseguir atender essa criançada, essa forma de ensinar para eles e chamar a atenção. Foi muito bacana. Tivemos lá até apadrinhando lá a gente conseguiu um empresário aí para apadrinhar a nova trave, o novo jogo de bola para eles, porque isso continua igual, eles voltam querendo jogar. Eu tive lá no Adolfo Martini, tive conversando com o pessoal também, para a gente foi uma honra muito grande, só não pude ver vocês todas de fantasia, né? Pô, eu furei no dia, eu recebi o convite da secretária, você não foi, Fulano? Eu recebi o convite, achei que era numa sexta, quando eu vi foi numa quinta-feira, mas perdi, mas numa outra oportunidade. Obrigado, gente, obrigado a participação de todos vocês, para vocês que estão aí em casa, vocês que participaram nas mídias sociais, que mandaram perguntas esses últimos dias, que todas espero ter sido esclarecidas aqui
pela secretária Juliana. A nossa intenção, sempre que a gente se aproxima, a gente abre um canal de diálogo através das mídias sociais, para que o pai possa se manifestar. Muitas vezes eles não podem estar aqui, mas eles podem mandar e a gente procura fazer todos os questionamentos. Obrigado, está encerrada essa audiência.